Fala, filhão, top, top. Filhão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que o jogo de xadrez ele tem uma semelhança muito grande com a questão de você ser aprovado em um concurso público? E isso é tão verdade porque tanto para você ganhar uma partida, mas para você também ser aprovado em um concurso público, você precisa de conhecer estratégias, você precisa conhecer táticas, na verdade, você tem que estar preparado para você enfrentar os desafios. É como se o tabuleiro, né, ele fosse um campo de batalha, da mesma forma que a sua vida de concurseiro também é um próprio campo de batalha. E por que eu estou dizendo isso para vocês hoje? Porque é o seguinte: da mesma forma que eu desenvolvi para as pessoas, né, técnicas para elas serem aprovadas em um concurso público, por meio das técnicas de gabarito que vocês já conhecem, técnicas para concursos que abrangem todas as áreas, eu também desenvolvi um método de xadrez muito interessante que assim as pessoas não, elas não acreditam muito, né? Da mesma forma que as pessoas também não acreditam muito nas técnicas para ser aprovado em um concurso público. E o detalhe é que por muito tempo eu fiquei mais calado, mas agora eu resolvi abrir a minha boca e mostrar para vocês os resultados que eu estou tendo, que estou conseguindo contra praticamente um dos computadores mais fortes do mundo, né? Eu joguei duas partidas com este computador e aos olhos humanos, né, é quase impossível uma pessoa com o meu rate ganhar ou empatar de um computador dessa força, que é o 3200 do chess.com. Talvez você não saiba nem sobre o que eu estou falando, mas a realidade é que esse computador ele é uma força máxima, é muito forte, né? Os grandes jogadores de xadrez, os campeões, né? A principal elite de xadrez do Brasil sabe da força deste computador. E assim, a cada dia o método que eu desenvolvi, estou desenvolvendo, eu estou percebendo que ele tem crescido bastante e eu gostaria de mostrar duas partidas para vocês, exatamente. Mesmo que você, que aspira a um cargo em um concurso público, independentemente da banca, independentemente da área, seria interessante você permanecer, né, para você ter uma noção do que será falado neste vídeo, porque eu convidei o atual campeão mineiro de xadrez, que é o meu professor Luiz Alexandre, né? Ele fez a análise das duas partidas e eu acredito que, com certeza, alguma coisa você vai aprender nesta caminhada aí. E é claro, esta palavra não é só para divulgar o meu método, para me expor, vamos dizer assim, né, junto a todo o Brasil, mas também para criar em você um desejo de você querer aprender o xadrez. O xadrez ele faz parte, além de ele fazer parte da vida, ele poderá levar você a uma aprovação em um concurso público, porque a sua mente ela abre muito, né? As pessoas falam que jogo de xadrez é só para gente inteligente, não é só para gente inteligente. O xadrez é para mim, é para você, é para qualquer pessoa, né? Existiam muitos tabus que tinha na minha cabeça quando eu era mais jovem, achava que o xadrez era para gente rico, tal, nada disso. O xadrez ele é uma arte, né? Ele está aberto praticamente a todas as pessoas e é muito importante que você comece a dar credibilidade a esse jogo que ele vai te ajudar a ser aprovado também em um concurso público. O meu professor, o atual campeão de xadrez, atual campeão mineiro de xadrez Luiz Alexandre, né? Ele vai fazer a análise das duas partidas e no finalzinho eu venho aqui para te dar um recado, tá bom? Depois dessas partidas aí, eu vou finalizar o vídeo com um recado. Muito obrigado, um grande abraço aí, filhão. Bora lá analisar o professor monstro contra o bot 3200 do chess.com. Bom, pessoal, meu nome é Luiz Alexandre, né? Todo mundo, quem não me conhece, sou atual campeão mineiro. Também sou professor, né, sou professor, né, do professor João Batista, né? Que é o famoso professor monstro, né? E a gente tem acompanhado aí a evolução do método, ele está realmente evoluindo cada vez mais com o método. E ele tem jogado com esse bot aí de 3.200, que é o Komodo 25, e com resultados, ele já vinha apresentando resultados muito positivos, e aí a gente tomou a iniciativa de eu vir, né, para poder acompanhar, e a gente vai fazer uma breve análise aqui das duas partidas que ele conseguiu empatar, resultados fantásticos. Ambas as partidas ele conseguiu percentuais de 93%, né, de precisão, né?
Então, são muito alta, né? Então vamos acompanhar aqui a primeira partida. Ah, pessoal, outra coisa importante também é o seguinte: por que eu tenho acompanhado, né? Eu estou na casa do professor Monstro, acompanhando a partida ao vivo, né? Então, as partidas ele jogando, e eu como se eu fosse um árbitro, vamos colocar assim, né? Para poder realmente ele não volta a lance, tá? Isso aí tem que ficar claro. E a partida ininterrupta começa e termina, ok? Então, assim, a ideia porque às vezes ele me falava, por exemplo, eu consegui empatar, consegui ganhar do bot. E aí ficava naquela coisa, né? Poxa, mas será que não voltou? Será que... Aí ficava aquele monte de dúvidas. Então, a ideia é dar mais credibilidade, né? Para realmente vocês verem que a qualidade das partidas é muito alta, né? São partidas muito bem jogadas. Então vamos lá, vamos acompanhar. Então ele abriu com E4, primeira partida, tá? Uma siciliana, né? Bom, então o professor Monstro jogou aí uma anti-siciliana, né? Que é um ataque canal, né? E aqui a gente pode jogar tanto com o cavalo D7 quanto com o bispo D7. Vamos voltar aqui. Quando dá esse cheque aqui, as pretas elas podem tanto jogar bispo D7, que é inclusive muito comum. Cavalo D7 também é aceito, né? Para poder você jogar A6. E aí, se as pretas tomarem em D7, pode tomar de bispo e as pretas conseguiriam o par de bispos. Então aí e essa variante também com o cavalo C6 que o bot escolheu seria a terceira alternativa, né? Então com D4 aqui o professor Monstro está tomando, fazendo um lance também de desenvolvimento, né? Você ataca o centro e tenta ganhar também espaço para desenvolvimento das outras peças, né? Bom, agora tem uma disputa aqui pelo ponto C6 das pretas, né? E ainda está bem no início, mas já começa então a se configurar aí, né? Um meio jogo com manobras e tudo mais, né? Então vamos ver como é que vai ser o desenrolar aqui. Bom, dama B6 já é um lance que eu achei estranho quando o Comp, nessa partida, ele vai fazer esses lances de dama aí que para mim foram tanto quanto obscuros. Não entendi muito bem qual foi a ideia dele, não. Bispo E3, um lance bem forte, né? Já questiona o dama B6 do computador, ele vai voltar para C7, né? Então você pensa, por que ele já não foi para C7 direto, né? E lance de desenvolvimento naturais, né? Procurando já ir para ponto D5, E6 provavelmente seja cavalo C6 aqui defendendo o ponto D5. Eu jogaria E6 provavelmente para proteger o ponto D5 com o peão, né? Aqui nessa posição, na análise do computador, já está dando 1,3 de vantagem para as brancas, né? Por quê, pessoal? As pretas não rocaram ainda, né? E estão ainda longe de concluir o desenvolvimento, né? Então, uma posição, se a gente pensar, ele já está, o branco já está com rocado, todas as peças praticamente desenvolvidas e já é uma vantagem bem interessante aqui para as brancas, né? E o terceiro lance de dama, né, pessoal? Então aqui realmente eu achei muito estranha a escolha do bot, né? E o professor Monstro aqui está muito bem, né? Eu acho que o bot ele meio que avaliou essa posição aí como defensável, né? Então a ideia dele talvez depois é jogar realmente o E6, esse rei no centro aqui é um pouco difícil para as brancas conseguirem chegar nele. Ele vai querer usar a coluna G com certeza como base de operação. Tomar cuidado com o peão de H7 aqui, mas sem dúvida nenhuma as brancas estão muito bem, né? Esse lance, o xadrez é um jogo
Eu pensei, por exemplo, as brancas passarem imediatamente a dama para H5 nessa posição, né? Poderia de repente ser um lance, porque você evita lance como torre G8, põe pressão em F7, ou se não for agora, em algum momento jogar um dama H5, né? Parece que seria interessante. Cavalo F5 também é um lance bacana, mas eu acho que com a saída da dama, você ligando as torres, poderia ser um caminho interessante também. Outro lance também que a gente poderia pensar aqui, talvez um F4, você poderia pensar. O computador está dando cavalo toma C6 aqui, né? E se tomar de D, aí bispo D3, também muito sólido para as brancas, né? E as pretas ficariam em uma posição mais restringida, porém, eu ainda fico pensando nesse lance aqui do dama H5, que ele parece ser bem interessante. Talvez em algum momento as pretas vão ter que jogar H6 e tentar olhar para essa casa de F7 aqui com carinho, né? Bom, torre G8. Na análise aqui também, as brancas já estão com 1,8, né? Então é bem alto. Mas as pretas realmente acho que a origem ali o problema foi aquele dama B6, né? Que é incompreensível, né, para mim. Dama C7 seria um lance mais ok, né? Bom, o professor Monstro, ele acabou indo para H5 mesmo, mas ele fez a manobra com o bispo, né? Bom, nessa situação, as brancas têm vários planos, né? Por exemplo, você pode pensar numa ideia como C3 para controlar o ponto D4 e o ponto B4, né? Porque as pretas não têm muita coisa assim para poder para incomodar, né? Outro lance talvez também pudesse pensar, F4 sempre parece que é um lance interessante nessa posição, né? Não tem nada aqui que a dama não tenha sacado, esse bispo realmente é muito bom. E as pretas têm um problema para concluir, né? Onde que vai colocar esse bispo, né? De F8. Então é uma posição desconfortável também, né? Outra ideia de C3 também é voltar com esse cavalo para D4 e caso ele tomasse, tomar de peão, né? E aí ficar com o centro bem dominante e aí ficar com lances como D5, né? E aí você colocaria mais pressão no ponto F7, né? E aqui dá uma sensação que as pretas estão começando a coordenar, né? Agora ele já pode rocar grande, né? E já começa a consertar a posição, né? Então a gente vê que o torre E1 talvez nesse momento aqui ele tivesse já que procurar alguma coisa mais concreta para como se a vantagem começasse a diminuir, né? Um lance de liberação, né? E parece que agora, aos poucos, as pretas estão conseguindo dar uma organizada, né? Pode, de repente, no futuro, jogar um torre D8 ou mesmo um roque grande, né? E, quem sabe, tentar buscar uma igualdade aí, né? E agora com F5, as pretas conseguem uma diagonal já aceitável aqui para o bispo de F8, né? E a posição da. Agora o lance C3 parece ser bem útil, né? Porque além de dominar, agora essas casas estão ficando bem importantes, a casa de B4 e a casa de D4, você também já dificulta o ataque aqui no ponto B2, né? Caso o bispo jogue em G7. Outra coisa também, pessoal, aqui no lance F5, né? Quando o, alguns de vocês podem ter pensado, mas por que não jogou o bispo F3? E durante aqui o mouse teve mouse sleep, né?
do professor, e aí o bispo foi para E2, que realmente alguns de vocês podem estar vendo o bispo aqui em E2 e não entenderam, poxa, por que não foi para F3, né? E ele em F3 parece que ele vai colocar uma pressão na diagonal muito mais interessante aqui, e caso tome, ele vai ajudar, né? Vai tomar com a torre de A, e vai ficar com uma pressão em C6, as duas torres já centralizadas, então a ala da dama das pretas está sob ataque aí cerrado, né? Mais uma vez, as pretas precisam. Provavelmente elas acabariam jogando F5 mesmo para tentar jogar bispo G7 e abrir. Mas ele ganharia tempo aqui e bispo F3, sem dúvida nenhuma, seria um lance bem melhor, né? Então o bispo E2, mesmo assim a posição estava tão boa que mesmo ele fazendo um lance não tão bom, ainda mantém uma boa vantagem, né? Agora ele voltou, então agora fica aí a explicação, né? E C3, né? Então C3 é um lance necessário. E nessa posição aqui, as brancas já realmente perderam um pouco da vantagem, mas sem dúvida nenhuma, né, em relação, esse bispo está um pouco estranho aqui, mas acabou que ele foi muito importante, né, para as pretas segurarem esse ponto, e ele meio que foi uma peça-chave aí para poder depois buscar uma igualdade, né? Aqui o professor Monstro, ele já tinha pensado que quando ele fizesse essa troca, ficaria esses peões fracos aqui, né? Nessa situação, talvez você pensar um lance como a cavalo H5 e cavalo F4 fosse interessante também, né? Porque não tem problema nenhum aqui em G2, né? E esse cavalo em G3, ele não tem muita perspectiva, né? Então ele poderia talvez também jogar por E2 e aqui ganhar até também, de repente, um salto aqui para D4, né? Seria talvez até um pouco melhor do que em H5. Mas essa troca aqui em C6 eu não gosto muito, né? Mas mesmo assim a posição das brancas está ok, né? Então na avaliação aqui também ele já acha que com essa troca aqui as pretas já estão ok, né? Aqui um momento importante da partida, né? Com esse B4 aqui. Agora as pretas têm par de bispos e a posição já está bem mais interessante para as pretas, né? Agora o professor ele jogou esse momento aqui, na minha opinião, bem. A partida começou a fugir um pouquinho das mãos dele, mas ele conseguiu jogar legal aqui. É um lance, eu diria, um pouco radical, né? Mas é interessante, porque se caso as pretas tomem, e as brancas vão ficar com todos os peões nas casas pretas, né? E esse cavalo aqui, elas vão ficar um pouco mais fixas, e aí com a manobra do cavalo para D4, vai ter o alvo aqui em C6, né? O alvo em F5. Então, nas posições de meio jogo ou posições travadas, com certeza o cavalo é uma peça muito poderosa, muito forte, né? Eu achei interessante, o C5 foi um lance legal. O bot, o computador, né, a engine não gosta muito, mas do ponto de vista prático foi um lance interessante. Aqui também ele fugiu da troca, né? Agora trocar em D4 é bem mais interessante para as brancas, né? Aí esse F4 aí agora já cede algumas casas, né? Bom, agora um momento muito importante da partida. As brancas têm uma casa super convidativa aqui em C5, né? Tem que tomar cuidado aqui também no ponto G2, mas já fica um final, vamos colocar com muitas peças aqui, né? Relativamente equilibrado, né?
E vamos ver como é que seguiu agora. Esse lance torre E1 eu achei muito fino, né, pessoal? Porque você, além de defender o cavalo, você já começa a colocar uma pressão, como vai defender esse peão, né? Então aqui as brancas já começam a ficar um pouco melhores também, né? Outro lance também que ele poderia fazer é bispo F3, né? O professor teria que jogar G3, tomar esse cavalo aí, torre toma e torre G5, né? Mas depois de torre de E1, peão cai, né? Provavelmente as pretas teriam que tomar e jogar um torre A3 aqui para atacar e a posição talvez ficasse um pouco igualada, né? As pretas talvez, como eu já joguei G3, elas tivessem que jogar F3 para criar um tema aqui de mate na última fila, mas seria uma posição interessante, né? Um lance super importante, fixa a estrutura de peões aqui em E5 e F4. E agora eu creio que não dá para... As brancas já estão seguras aqui, muito difícil, né? Então vocês veem a importância da estrutura de peões, né? Uma estrutura de peões, como está o caso das pretas aqui, é muito sofrido, né? Porque ela foi fixada, né? E com essa torre aqui na coluna de E, sem dúvida nenhuma, as pretas estão fadadas aí à defesa, né? Um lance muito importante, né? Então aqui as brancas estão com o peão passado na ala da dama. E aqui eu acho que tinha como ele fazer um plano, quando as pretas jogaram roque, eu tinha falado para ele que eu tinha pensado em torre A2, tá? Para impedir um cheque aqui na segunda. E aqui, na minha opinião, as brancas podem dar uma boa apertada nas pretas. Por quê? Porque se eu conseguir fazer um peão passado aqui, tá? Eu posso tanto pressionar na coluna C quanto na coluna E, né? Então as pretas teriam que jogar depois torre D5, ou quando eu jogar, por exemplo, torre A2, torre de DG8, aí rei F1. Então a importância da torre A2 é isso. Tanto proteger o cheque, quanto proteger o ponto G2. E aí tentar, de repente, valorizar esse peão aqui, né? Mas é um final, sem dúvida nenhuma, complexo. Finais de torres têm sua complexidade, mas eu acho que aqui as brancas já estão fora de perigo, né? Esse lance eu não gostei muito. Eu sempre acredito que finais de torres, o interessante sempre é você buscar atividade, né? Essa torre ficou, na minha opinião, um pouco passiva aqui, né? Mas ele pode também jogar com G3, né? E caso as pretas tomem, aí fica pior ainda, que aí esses dois peões ficam muito ruins, né? Então aqui as brancas, mesmo jogando torre G1, elas estão muito bem, né? É um lance importante das pretas, porque quando eu jogar H3, aí a casa G3 fica débil, né? Sempre lembrando que se tomar, tá caindo aqui e depois as brancas sempre um pouquinho melhores também, né? E aqui claramente um final igualado, né? Passar rápido aqui porque já está bem ok, né?
O bote, normalmente, você tem que fazer os 50 lances, né, pessoal? Então aqui tá bem claro, né, que é empate agora, vai cair lá o peão. E empate. Partida bem interessante, o professor Monstro ficou praticamente toda a partida melhor. O meio jogo super lutado. As pretas conseguiram depois ficar um pouco melhores, mas ele tomou boas decisões e teve aí uma boa partida. Ok? Então agora vamos para a segunda partida. Bom, pessoal, então vamos para a segunda partida, também uma precisão muito alta. Então ele abriu com E4 e E6 temos aí a defesa francesa e a variante das trocas, né? A reputação de uma linha bem sólida, né? Mas contra uma engine de 3200, eu acho que é bem inteligente a escolha. Aqui os dois lados buscando o desenvolvimento. E ele deixou, né, cedeu o par de bispos aí para as brancas. C3 é um lance super importante, então você consegue deixar os peões e a cadeia bem sólida, né? E realmente é uma posição difícil das pretas conseguirem quebrar aí, né? Bom, já estamos numa posição mais simplificada, bem ok aí para as brancas, né? Aqui um momento importante, né? A avaliação foi interessante porque alguém pode não entender por que debilitou tanto. Lembrando que como ele tem o bispo das casas pretas, ele consegue cobrir, então, esse avanço aqui, que essa casa é muito importante, dia 4, ele consegue cobrir as casas pretas porque ele tem o bispo das casas pretas, né? Bom, mais uma vez aqui, temos as pretas têm que tomar cuidado, né? Esses cavalos aqui, esse cavalo de G3 pode ser que ele fique numa situação complicada, mas não tem, se rei H2 ele consegue simplesmente, às vezes até mesmo jogar um cavalo cheque, depois ele consegue escapar com o cavalo, ou mesmo voltar para G3, né? Esse lance, a engine critica, né? Não gosta. As brancas aqui vão para 1 ponto de vantagem, né? Bom, mais uma vez eu creio que as brancas elas estão melhores, elas não correm perigo. Então, assim, muito interessante como que a gente olhando as partidas, como que as brancas estão sempre no controle. Isso é uma coisa que chama atenção, né? Muito pouco risco que elas correm. Então, imaginem que uma engine de 3.200, se você cometer erros, tanto táticos, ele praticamente perfeito, né? E a condução da partida, no modo geral, muito correta, né? Muito segura. A gente não vê brechas no jogo das brancas, né? A princípio, eu pensaria em F4, né? Parece que é um lance mais ok. Mas ele também está visando o quê? Jogar o E6, né? Com o cavalo F4. Jogar G5. Cede casas muito fortes, né? H5 e depois F6 para o cavalo. Então, cavalo F4, claramente, as brancas estão querendo jogar E6, né? Aqui, tanto rei toma torre e rei toma, as brancas estão levemente melhores, né, pessoal? Tem a maioria aqui, 3 contra 2.
No finais de cavalos e reis aqui, é, pela teoria, é muito semelhante a reis e peões, né? Então, as brancas claramente estão um pouquinho melhores. As pretas têm também maioria na ala da dama, mas não dá para você fazer nada com essa maioria, né? Esse lance rei F2 eu não gosto muito. Talvez eu procuraria melhorar meu cavalo, talvez para D3, pensando em para B4, né? Ou fica numa casa. Porque aqui em F4 parece que ele está colocando um pouco de obstáculo aqui, principalmente para o avanço do peão de F4, né? Aí G5, né? Forçado. E quando joga F4 aqui, as brancas já estão praticamente asseguram, no mínimo, um empate, né? Porque a hora que você passa o peão de F para F5 e fica o peão passado apoiado, o rei sempre, ou o cavalo, sempre vão ter que ficar preocupados com o avanço do peão, né? Então aqui, F4, praticamente, as brancas já estão fora de perigo. Final de reis e peões aqui. Agora, quem pode ganhar? Só as brancas, né, pessoal? Porque com a eliminação dos cavalos, se o professor conseguir entrar com esse rei aqui em D5, em D4, as pretas perdem, provavelmente. O problema é que as pretas têm boas defesas aqui, que a casa para minar esse peão seria B4, né? Então, não tem como as brancas minarem essa casa para tentar invadir com o rei, né? Lembrando que as pretas sempre vão ficar escravizadas com o rei por causa do peão passado apoiado, né? E aqui agora é empate, né? Porque as brancas vão ficar fazendo pêndulo aqui, elas não podem tentar ganhar jogando tipo passando o rei para B5, porque as pretas aí vão jogar B3 e passaria o peão de A, né? Então aqui as pretas sempre vão ter que ficar fazendo o pêndulo defendendo o avanço do peão e as brancas também empate. Ok? Então vocês veem que é uma partida muito sólida, muito bem jogada pelas brancas. Vocês podem observar, olhando a avaliação da engine, as brancas sempre no controle da partida, controle da posição, que demonstra que o método ele realmente traz uma solidez, né, muito interessante. Então vamos acompanhar aí os próximos capítulos aí do desenvolvimento aí do método. Um abraço para todos. É isso aí, filhão. Agradeço aí pela sua participação, tá bom? Muito obrigado. Foram 2 empates, né? Eu vou continuar esses matches com o bot aí, e eu acredito que eu poderia alcançar resultados bem surpreendentes, porque eu não vou desistir, vou continuar com a minha caminhada aí, estudando o meu método a cada dia, né? Desenvolvendo para, quem sabe, a gente galgar degraus mais, vamos dizer, mais ousados, né? Quem sabe? Existem coisas melhores aí no futuro para todos nós. Valeu? Grande abraço, filhão. Tchau, tchau.